Na Europa, existem países conhecidos por sua rica herança cultural, paisagens deslumbrantes e deliciosas culinárias. Além disso, esses países têm contribuído muito para a arte, ciência e tecnologia. No entanto, alguns deles também são conhecidos por terem uma proporção maior de mulheres solteiras. Isso se deve a diversos fatores, como consequências de guerras passadas, migração de homens em busca de melhores oportunidades e comportamentos autodestrutivos. Neste vídeo, vamos explorar os 10 países do leste europeu com muitas mulheres solteiras. Vamos descobrir o que contribui para essa disparidade de gênero em cada um desses países e como isso afeta suas populações. Localizado na Europa Oriental, com o litoral ao longo do Mar Báltico e fronteiras com a Estônia e Lituânia, é conhecida não apenas por sua beleza natural, mas também por ter uma proporção desfavorável de gênero. Um dos motivos é o legado da Segunda Guerra Mundial, que causou uma grande perda de vidas masculinas na Letônia. Estima-se que cerca de 250 mil homens letões morreram ou foram deportados durante a ocupação nazista e soviética. Além disso, muitos homens letões emigraram para outros países após a guerra em busca de melhores oportunidades. Outro fator é a diferença de expectativa de vida entre os gêneros. As mulheres letãs vivem em média 79 anos, enquanto os homens letões vivem apenas 70 anos. Isso se deve a vários motivos, como o maior consumo de álcool e tabaco entre os homens, as condições de trabalho mais estressantes e perigosas, e as doenças cardiovasculares e suicídios mais frequentes. As mulheres são geralmente mais educadas e qualificadas do que os homens, o que lhes dá mais chances de conseguir empregos bem remunerados e de se tornarem independentes. Combinando esses fatores, há discrepâncias de gênero na região, com cerca de 85 homens para cada 100 mulheres. Isso, juntamente com a população de aproximadamente 1.900.000 habitantes, resulta em um número significativo de mulheres solteiras no país. No 9º lugar da nossa lista está a Estônia, um país encantador na região do Mar Báltico, com suas praias rochosas, florestas antigas e numerosos lagos. A Estônia é conhecida por sua beleza natural. No entanto, também é um país que enfrenta um desequilíbrio de gênero significativo, resultando em um grande número de mulheres solteiras. Esse desequilíbrio de gênero na Estônia tem suas raízes em eventos históricos e demográficos durante o século XX. A Estônia foi afetada por guerras e conflitos, o que resultou em um número substancial de mortes entre os homens. A Segunda Guerra Mundial, em particular, teve um impacto devastador na população masculina do país. A Estônia é um país pequeno no norte da Europa, com cerca de 1.300.000 habitantes. Há 84 homens para cada 100 mulheres na Estônia, o que significa que há cerca de 114 mil mulheres a mais do que homens no país. Uma das possíveis razões para essa diferença é a imigração masculina, principalmente para países como Finlândia, Suécia e Noruega, em busca de melhores oportunidades de trabalho e salários. Outra razão pode ser a menor expectativa de vida dos homens estonianos, que é de 67,3 anos, enquanto a das mulheres é de 78,14 anos. Além disso, há fatores históricos e culturais que podem influenciar a proporção de gênero na Estônia, como as guerras, as ocupações estrangeiras e as tradições familiares. Apesar desse desequilíbrio de gênero, as mulheres estonianas são reconhecidas globalmente por sua beleza única e elegância. Elas possuem uma mistura encantadora de traços naturais e estilo refinado. No entanto, para muitas dessas mulheres bonitas, encontrar um parceiro adequado pode ser um desafio devido à falta de homens disponíveis. No 8º lugar da nossa lista está a Polônia, um país com uma história rica e uma localização estratégica na Europa Central. Enfrenta um desequilíbrio de gênero notável que afeta sua população. Esse desequilíbrio é resultado de diversos fatores, incluindo os impactos devastadores das guerras e a imigração masculina. Durante a sua história turbulenta, a Polônia passou por inúmeros conflitos armados, como as 2 guerras mundiais e a ocupação durante o período do comunismo. Essas guerras tiveram um impacto significativo na população masculina do país, com muitos homens perdendo suas vidas ou sofrendo lesões graves. Esse cenário resultou em um desequilíbrio demográfico, com menos homens disponíveis em comparação com as mulheres. A Polônia é um país da Europa Central com uma população de mais de 38,5 milhões de pessoas, sendo cerca de 51,6. Isso significa que há aproximadamente 19,8 milhões de mulheres e 18,7 milhões de homens na Polônia. Uma das razões para essa diferença
é a expectativa de vida mais alta das mulheres do que dos homens. Segundo dados da ONU, as mulheres polonesas vivem em média 81,8 anos, enquanto os homens poloneses vivem 74,1 anos. Outra razão é a migração, especialmente entre os jovens. Muitos homens poloneses saem do país em busca de melhores oportunidades de trabalho e educação, deixando para trás um número maior de mulheres. Além disso, há também fatores históricos e culturais que influenciam a proporção de gênero na Polônia, como as guerras, o aborto seletivo e as preferências familiares. No 7º lugar da nossa lista está a Ucrânia, o segundo maior país da Europa. A Ucrânia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, rica história e, é claro, suas mulheres impressionantes. As mulheres ucranianas são admiradas globalmente por sua aparência cativante, estilo de moda e inteligência. No entanto, a Ucrânia também enfrenta um desequilíbrio significativo de gênero em sua população. Uma das principais razões para esse desequilíbrio é um impacto do passado conturbado do país. Durante o século XX, a Ucrânia foi afetada por eventos devastadores, como as guerras mundiais e a Guerra Civil Russa. Esses conflitos resultaram em um número significativo de baixas masculinas, afetando a proporção de homens para mulheres. Além disso, a Ucrânia tem uma alta taxa de imigração masculina. Muitos homens ucranianos buscam melhores oportunidades econômicas em outros países, deixando para trás uma maior proporção de mulheres em seu país de origem. Isso contribui para o número de mulheres solteiras na Ucrânia. Outro fator que influencia o desequilíbrio de gênero é a disparidade na expectativa de vida. A esperança média de vida ao nascer é de aproximadamente 68,6 anos para ambos os sexos na Ucrânia. No entanto, os homens têm uma expectativa de vida menor, com uma média de 62,8 anos, enquanto as mulheres têm uma expectativa de vida de 74,8 anos. Essa diferença, no 6º lugar da nossa lista está a Bielorrússia, um país que carrega cicatrizes de tragédias passadas do leste europeu. Localizada na fronteira da antiga Alemanha nazista, a Bielorrússia foi duramente atingida durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se um dos países com maior número de vítimas per capita. Essa história trágica deixou um impacto duradouro na população bielorrussa, resultando em um desequilíbrio de gênero significativo. Durante a guerra, mais de 1/4 da população do país perdeu a vida, incluindo muitos homens. Isso contribuiu para uma proporção desfavorável de homens para mulheres na população. Além disso, a Bielorrússia enfrenta desafios econômicos e é considerada um dos países mais pobres da Europa. O baixo nível de vida e as oportunidades limitadas levaram muitos jovens a deixar o país em busca de melhores condições em outras regiões da Europa. Essa migração, com uma população de cerca de 9,4 milhões de pessoas, a razão entre homens e mulheres na Bielorrússia é desigual. Com aproximadamente, no 5º lugar da nossa lista está a Rússia, um país de vasta extensão territorial e rica história. Assim como sua vizinha Ucrânia, a Rússia também enfrenta um desequilíbrio de gênero significativo, resultando em um número considerável de mulheres solteiras. O desequilíbrio de gênero na Rússia pode ser atribuído em parte ao impacto devastador da Segunda Guerra Mundial e de outros conflitos históricos. Durante esses eventos, muitos homens russos perderam a vida, deixando uma proporção desfavorável de mulheres para homens na população. Uma vez que os homens inicialmente superavam as mulheres na Rússia no século XIX, o censo de 1897 revelou uma proporção de aproximadamente. No entanto, ao longo do século XX, a população masculina foi afetada negativamente por guerras, como a Segunda Guerra Mundial, bem como pela migração masculina em busca de melhores oportunidades econômicas. A guerra teve um impacto particularmente significativo, já que muitos homens russos se juntaram às forças armadas e acabaram perdendo suas vidas no conflito. Isso resultou em um desequilíbrio demográfico, afetando a proporção de homens para mulheres na Rússia. Além disso, a migração masculina é um fator que contribui para a escassez de homens no país. Muitos homens russos em idade ativa emigram para o exterior em busca de melhores perspectivas de emprego e econômicas. Essa migração masculina, combinada com outros fatores, contribui para a discrepância entre homens e mulheres na Rússia. No 4º lugar da nossa lista está a Geórgia, um país pequeno e encantador localizado na encruzilhada da Europa Oriental e Ásia Ocidental. A Geórgia possui uma população de cerca de 3,7 milhões de pessoas, com uma proporção de gênero que favorece as mulheres.
A beleza das mulheres georgianas é reconhecida desde os tempos antigos, e elas são frequentemente elogiadas por sua aparência requintada. No entanto, muitas dessas mulheres encantadoras acabam sendo solteiras devido à falta de homens disponíveis na Geórgia. A história da Geórgia é marcada por lutas pela independência contra poderosos vizinhos como a Rússia e a Turquia. Esses conflitos, juntamente com desafios econômicos, resultaram em uma alta taxa de emigração masculina. Muitos homens deixaram o país em busca de melhores oportunidades de emprego em outras regiões, o que contribuiu para o desequilíbrio de gênero. Além disso, fatores econômicos também desempenham um papel importante nesse equilíbrio. A Geórgia é um dos países com uma economia em desenvolvimento e oportunidades limitadas. Isso leva muitos homens a buscar trabalho no exterior, deixando para trás um número maior de mulheres em seu país de origem. Com uma população em que as mulheres representam cerca de 52,98%, a proporção de mulheres para homens na Geórgia é desigual. Essa disparidade de gênero resulta em um número significativo de mulheres solteiras que enfrentam dificuldades para encontrar parceiros. No terceiro lugar da nossa lista está a Armênia, um país localizado no noroeste da Ásia, próximo à Cordilheira do Cáucaso. A Armênia tem uma história antiga e conturbada, marcada por eventos trágicos que deixaram um impacto duradouro em sua população e contribuíram para um desequilíbrio significativo de gênero. Um dos eventos mais marcantes na história da Armênia foi o genocídio armênio, que ocorreu durante e após a Primeira Guerra Mundial, quando o país estava sob o domínio otomano-turco. Durante esse período, aproximadamente 1,5 milhão de armênios foram executados ou morreram em marchas forçadas pelo deserto da Síria. Essas mortes foram organizadas de forma sistemática e motivaram a cunhagem do termo genocídio. O genocídio armênio teve um impacto desproporcional nos homens armênios, que compunham a maioria das vítimas. Essa tragédia resultou em um desequilíbrio de gênero significativo, com um número maior de mulheres em relação aos homens na população armênia. Além disso, a Armênia enfrenta um desafio adicional devido ao aborto seletivo por razões de gênero. Algumas famílias tradicionalmente preferem ter um filho em vez de uma filha, o que levou a uma disparidade. No segundo lugar da nossa lista está o Kosovo, um território localizado no sudeste da Europa, conhecido por sua história complexa e desafios presentes. O Kosovo enfrenta um desequilíbrio de gênero significativo, resultando em um número maior de mulheres solteiras em relação aos homens. Uma das principais razões para esse desequilíbrio é a imigração masculina. Muitos homens kosovares em idade ativa buscam melhores oportunidades de emprego em outros países, deixando para trás uma proporção desfavorável de homens no país. Essa migração masculina afeta diretamente a disponibilidade de parceiros para as mulheres kosovares. A história do Kosovo também desempenha um papel importante nesse desequilíbrio de gênero. O território passou por conflitos e instabilidades políticas ao longo dos anos, o que resultou em uma alta taxa de imigração geral. No entanto, a imigração masculina é particularmente pronunciada, deixando um número maior de mulheres em relação aos homens. Também desempenham um papel nesse desequilíbrio. O Kosovo é uma das regiões mais pobres da Europa, com oportunidades limitadas de emprego e crescimento econômico. Essas condições incentivam os homens a buscar melhores condições fora do país, enquanto as mulheres muitas vezes permanecem para cuidar da família e da comunidade. Essa combinação de fatores resulta em um número considerável de mulheres solteiras no Kosovo, que enfrentam dificuldades para encontrar parceiros adequados. Apesar desses desafios, as mulheres kosovares são conhecidas por sua força, resiliência e dedicação à família e à comunidade. No topo da nossa lista está a Lituânia, um país da região báltica com uma população de aproximadamente 2.720.000 pessoas. A Lituânia é conhecida por ser um dos países do leste europeu com um notável desequilíbrio de gênero, com o maior número de mulheres em relação aos homens. Esse desequilíbrio é atribuído a diferentes fatores. Um dos principais é a imigração masculina. Muitos homens lituanos deixaram o país em busca de melhores oportunidades de emprego e perspectivas econômicas em outros lugares, o que resultou em uma proporção desfavorável de homens na população. A Lituânia enfrenta desafios relacionados ao estilo de vida dos homens. Taxas significativas de abuso de álcool e tabagismo são observadas entre a população masculina lituana. Esses comportamentos prejudiciais à saúde contribuem para uma expectativa de vida menor em comparação com as mulheres lituanas. No entanto, o destaque da Lituânia vai além desses desafios demográficos. As mulheres são frequentemente elogiadas por sua beleza exótica e elegância,
Elas possuem características marcantes, encanto cativante e um estilo europeu distinto. Além disso, as mulheres lituanas são conhecidas por seu caráter reservado, educação de qualidade e comportamento refinado. Embora a Lituânia enfrente o desequilíbrio de gênero, a população do país continua a se destacar em diversas áreas. A história, cultura e tradições lituanas desempenham um papel importante na identidade nacional. O país se esforça para enfrentar esses desafios demográficos e promover igualdade de gênero, criando oportunidades para todos os seus cidadãos.